Oi, gente, tudo bom? Fiz um vídeo ontem, eu não gostei dele, eu vou refazê-lo. Por que é que a automação e robótica estão tomando os empregos da classe média e não estão tomando da classe baixa e da classe alta, criando assim uma polarização de empregos que parecem não ser afetados pela automação e pela robótica? Vamos lá então, vamos ler esse texto comigo, que eu encontrei dentro da biblioteca do Fórum Econômico Mundial de Davos. Então, não são análises minhas, não são opiniões minhas do que está acontecendo no mundo. É uma leitura de informações técnicas contidas dentro do Fórum Econômico Mundial. Vale a pena lembrar, antes de a gente começar a ler, o seguinte, que até hoje a gente faz pesquisas na internet, até o dia de ontem, até o dia que eu encontrei esse material, o que eu lia sobre o assunto era o seguinte: a automação robótica vai tomar empregos dos humanos, mas vai criar novos serviços para os quais eles podem migrar e continuar trabalhando. Isso foi dito durante muito tempo, tem muita gente tranquila que é isso que vai acontecer. Quando isso vai acontecer? A partir de 2025. E vai ficar uma coisa mais séria lá para 2035. É isso que a gente lê. Paralelamente, a gente também lê o seguinte: o desaparecimento da classe média. Algumas coisas estão acontecendo no mundo por causa de robótica e automação, e a classe média está desaparecendo. Só que não explica muito bem o porquê. Então eu encontrei explicação para tudo. Tanto para o desaparecimento da classe média, o que é que vai causar o desaparecimento da classe média, e se realmente a robótica e a automação vão tomar os empregos dos seres humanos e a partir de quando. A partir de quando já é uma informação toda furada. Essas informações a partir de quando são anteriores a 2016. As informações atuais dizem que já começou e a coisa já está muito avançada, num nível de assustar. Então vamos lá, vamos ler juntos. Esse texto é original em inglês. Eu usei o tradutor. É uma página em inglês do Vox CEPR. Acessei isso dentro da biblioteca do Fórum Econômico Mundial. Vou traduzir para o português. E vamos lá. Automação e polarização. O que é polarização? É quando se estabelece uma situação de duas ideias opostas e divergentes. Nesse contexto, seria a polarização pela classe baixa e pela classe alta, deixando de existir a classe média. Então sobrariam dois polos, classe alta e classe baixa, apenas por causa da automação, que está destruindo a classe média. Como vocês podem ver aqui, as evidências existentes mostram que a automação impactou os empregos no meio da distribuição salarial e de habilidades, classe média, causando polarização no mercado de trabalho. Ou seja, se impactou os empregos no meio, é a média, é a classe média. A coluna propõe, eu creio que fala dessa página, né? Essa página propõe uma nova explicação para esse padrão de polarização. Os baixos salários na base da distribuição salarial, classe baixa, tornaram a automação de empregos nesta faixa de classe baixa menos lucrativa. Ou seja, o que eu entendo? Desenvolver sistemas de automação para automatizar os serviços realizados pela classe baixa, eles são menos lucrativos do que desenvolver sistemas para automatizar os serviços realizados pela classe média. Está aí uma grande explicação de por que é que a automação vai atacar a classe média primeiro. E por isso, essas notícias que a gente lê sobre o desaparecimento da classe média. Então, no entanto, melhorias adicionais na produtividade das máquinas podem estender o alcance da automação
potencialmente revertendo o padrão de polarização. Isso não é uma notícia boa, isso é uma notícia péssima. A palavra revertendo dá uma noção uma falsa noção de revertendo a situação boa, não é. É revertendo a polarização. Nós temos lá três: classe baixa, média e alta. Estão acabando com a classe média, vai sobrar a polarização da classe baixa com a classe média. Com o avanço tecnológico, esses sistemas se tornarão lucrativos também na classe baixa, vai sobrar só a classe média. Então, destruiu-se a polarização. É isso que eles quiseram dizer aqui. Repetindo, no entanto, melhorias adicionais de produtividade das máquinas podem estender o alcance da automação, potencialmente revertendo o padrão de polarização no futuro. No futuro, parece que não está acontecendo agora. As tecnologias de automação se espalharam rapidamente pelas economias avançadas durante as últimas décadas. Sim. Agora, olha, coisa assustadora, porque era para ser depois de 2025. O número de robôs industriais por trabalhador da economia dos Estados Unidos aumentou de 0,38 para 1,8 entre 1993 e 2017. Enquanto a participação da tecnologia da informação no investimento geral dos Estados Unidos aumentou de 3,5% para 23% de 1950 a 2020. Bom, o que está explicando aqui? Na área industrial, para cada 3 empregos, 2 são realizados por máquinas já em 2017. Então, de 3 trabalhadores na área industrial dos Estados Unidos e da Europa, 2 são ocupados por automação e robótica. 66%. Olha que loucura, e a gente não estava sabendo disso. Esses desenvolvimentos causaram temores de generalização, de deslocamento de trabalhadores e provocou um debate sobre o futuro do papel do trabalhador humano na economia. Já está em discussão qual é o futuro do trabalhador humano na economia. E a gente não está sabendo disso. Vem aquelas matérias sobre classe média. Classe média vai desaparecer. É uma tendência de desaparecimento da classe média, mas nada explica o porquê. Nós vamos ver o porquê nessa matéria. Um crescente corpo de evidências documentou as consequências da automação. Muitas dessas evidências apontam para um impacto polarizador. Vocês estão escutando Galinha da Angola, eu moro na roça, por isso que o canal chama-se Roça Today News. Então, repetindo, um crescente corpo de evidências documentou as consequências da automação. Muitas dessas evidências apontam para o seu impacto polarizador. Otto e Dorn, em 2013, Goose, 2009, por exemplo, mostram que as tecnologias da informação reduziram empregos e salários em ocupações localizadas no meio da distribuição salarial, classe média, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Evidências fornecidas em Gretz e Michaels, 2018, Acemoglu e Restrepo, me desculpa, eu não conheço nada desse povo, em 2020, e Daut, em 2021, sugere que os robôs industriais também tiveram seu maior impacto em ocupações da habilidade média, classe média. Por que a automação causou esse tipo de polarização? É menos compreendido. Ou seja, por que é? Até agora nós estamos falando, né? Automação e robótica estão tomando os trabalhos da classe média. Isso, em parte, explica por que é que dizem que a classe média vai desaparecer. Agora, a gente já tem um porquê. É a automação que está atacando a classe média porque é mais produtivo desenvolver sistemas de automação que retirem empregos dos humanos da classe média do que da classe baixa. Até aí nós entendemos. Aí vem o paradoxo de Polanyi. A principal explicação é proposta por Otto, 2014. Que explicação que ele vai falar? De por que é mais lucrativo desenvolver sistemas de automação para substituírem trabalhadores humanos por robôs na classe média. Agora, é um motivo de por que isso é mais lucrativo.
sugere que automatizar trabalhos de habilidade média, classe média, era mais fácil do que automatizar trabalhos de baixa ou alta habilidade. Isso ocorre porque os empregos de habilidade intermediária eram caracterizados por tarefas cognitivas repetitivas, que são particularmente adequadas para automação baseada em computador. Então, essas tarefas cognitivas repetitivas não são tarefas de grande uso de habilidades manuais e do corpo durante a execução do trabalho. Você não usa o seu corpo. A classe média não carrega pedra, não carrega tijolo, não limpa chão, não carrega caixa em depósito, né, não dirige caminhão. Todos os subempregos de classe baixa. Usa a mente em tarefas repetitivas com alto nível técnico e com regras específicas para que aquilo seja realizado. Por outro lado, empregos na extremidade inferior do salário, classe baixa, ou distribuição de habilidades, envolve uma parcela maior de tarefas manuais que os humanos podem executar intuitivamente, sem serem capazes de explicar exatamente como o fazem. Como que um pedreiro intuitivamente coloca cimento na colher, coloca na parede e o tijolo em cima? Ele mete a colher lá no balde de cimento, vem uma certa quantidade, ele joga de uma certa maneira em cima do outro tijolo, presta atenção. Mete de novo a colher de cimento lá no balde e joga de novo. A quantidade de cimento na mesma colher na primeira pasada não é igual na segunda. O jeitão que ele jogou a primeira não é o mesmo jeitão que ele joga a segunda. Vai fazer um reboco, ele pega uma certa quantidade de cimento, joga na parede de um certo jeito para acertar um certo lugar, joga de outro jeito para acertar outro lugar. Toda vez que ele vai fazer uma mistura de cimento, não quer dizer que ela sai exatamente igual, na mesma proporção de água, areia, cal e cimento. Então, isso para o computador é um caos. E ele faz isso intuitivamente, olha só. E nem sabe muito bem explicar porque é que ele fez. Aquilo dá certo. Ele tem aquilo mais ou menos, ele tem aquilo intuitivamente na cabeça, faz e a coisa dá certo. Igual limpar chão, torcer pano, com o que fosse, você torce um pano a primeira vez que você limpou um chão, a segunda, a terceira, e por aí vai. Dessa forma, Otto sugere que os efeitos polarizadores da automação estão relacionados à afirmação de Polanyi, de 1966, de que sabemos mais do que podemos dizer, ou seja, sabemos fazer mais do que conseguimos explicar como fazemos, na classe baixa. A falta de um conjunto preciso de instruções significativas que os computadores não podem, a falta de um conjunto preciso de instruções significa que os computadores não podem facilmente assumir essas tarefas. Evidentemente que a gente já viu máquina de fazer reboco. Sim. Enquanto desenvolve uma, duas ou três máquinas de fazer reboco, presta atenção para não ficar confundido. Centenas de milhares de sistemas são criados para substituir os trabalhos da classe média. Enquanto se desenvolve uma, duas máquinas para colher morangos sem destruir o pé do morango, centenas de milhares de sistemas que tomam trabalho da classe média estão sendo criados. Então, tem um impacto muito grande você assistir o filme no YouTube que mostra um robô colhendo morango sem destruir o pezinho de morango, colhendo milho sem destruir o pé de milho, colhendo laranja, colhendo um tanto de tipo de frutas, um tanto de tipo de colheitas, colhendo milho. E você também vê impressoras 3D construindo casas, máquina de reboco, fazendo o reboco. Isso impacta e fala assim, poxa, eles estão entrando com a tecnologia na classe mais baixa. Sim, estão entrando, mas não tão facilmente quanto na classe média. Na classe média está sendo um terror, pelo que a gente já viu. Mas agora está explicado por que é que dizem que a classe média vai acabar. E está esclarecido um fato de que não é a partir de 2025, já está começando agora. Então, a automação, a robótica e a inteligência artificial estão sim tomando empregos. Sim, destruindo a classe média.
E pelo que a gente viu, as novas tecnologias estão fazendo com que a automação se torne lucrativa até nas profissões de classe mais baixas. Então, aonde é que isso vai parar? Para mim, é naquela afirmação de que a partir de 2025 o desemprego mundial seria massivo, só que não é a partir de 2025, ele já está antes, então deve ser até 2025. Ou seja, os próximos anos vão ser anos complicados. Muitas pessoas de classe média vão perder o emprego e vão achar emprego trabalhando na classe mais baixa, competindo com as pessoas de menos habilidade, menos conhecimento, menos estudo.